Boa tarde, amigos. Estamos iniciando pela TV Educadora, como acontece todos os sábados neste horário, mais uma edição do programa Cenário Político. E hoje vamos bater um papo com um personagem, ele é um artista de projeção nacional, mas nós vamos conversar com o político Maurício Gasparini, vereador de Ribeirão Preto. Boa tarde, Maurício. Tudo bem? Bom, Paulo? Nossa, estou muito feliz de estar aqui com vocês, nessa casa aqui, na TV Educadora. Foi durante muito tempo o QG da dupla Maurício Marcelo e do Clube da Viola, aqui em Batatais e toda a região, né? E feliz de te encontrar, com saúde, um grande amigo da família Gasparini, meu pai e Marcelo, te mandaram um abração, viu? Daqui a pouquinho nós vamos falar de ambos. Que bom, Paulo. Deixar meu bom dia. Boa tarde já, né, para todos os telespectadores e ouvintes aqui na TV Educadora. Maurício, você está no terceiro mandato. Qual a sua visão hoje? Porque o Parlamento Ribeirão Pretano, a Edilidade Ribeirão Pretana, ela ficou muito famosa há uns tempos atrás, até por ser campeã de projetos inconstitucionais. E parece que nessa última década houve aí uma moralização com essa renovação, que teve uma renovação de suma importância, que eu trabalho em Ribeirão Preto e já trabalhei na Câmara de Ribeirão Preto e entendo que a Câmara passou por uma renovação realmente importante. Muito importante, Paulo, e graças a Deus eu pude fazer parte dessa transformação. Eu entrei no meu primeiro mandato ainda com uma ala representativa ainda de uma política tradicional que existia na cidade, e que, infelizmente, teve um fim derradeiro. Né? Infelizmente, porque são pessoas amigas que a gente aprendeu a admirar, mas que a Justiça, o Ministério Público, atuando lá na nossa cidade, realmente acabou descobrindo um esquema muito forte. Acho que todo mundo ficou sabendo, né? Ribeirão Preto foi vítima, não só na parte do poder executivo, da ex-prefeita Darcy Vera, mas também no poder legislativo tivemos um escândalo muito grande, e isso fez com que a renovação, há 2 mandatos atrás, fosse muito grande. Então veio uma ala de gente nova, e com isso um novo compromisso de realmente se fazer uma política diferente na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Porque o que acontece, Paulo? Muitas coisas, que não digo nem que são erradas na parte legal, jurídica, mas que hoje a população, com o advento da internet, com o advento da informação instantânea, não aceita mais. Então, muitas quebras de paradigma nós tivemos que fazer. Coisas que eram aceitáveis antigamente, né? Como o uso de verba pública para várias coisas, hoje a população não aceita mais. Então, ou a classe política se enquadra nessa nova realidade, ou realmente a resposta vem nas urnas. E graças a Deus, lá em Ribeirão Preto, veio uma galera nova, né, que entendeu esse recado da população da nossa cidade, e nós conseguimos, os vereadores, fazer uma transformação na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Aliás, o pessoal da mídia, você, Lincoln, o Igor, são vários companheiros, e vocês são todos amigos, a gente sabe que vocês convivem muito, se entendem muito bem e tudo mais, e na realidade a imprensa ainda ela é forte ainda. Ah, sim, né? Ribeirão é a tradição, na política, né, de Ribeirão, né? E foi justamente essa galera que você falou. O Igor foi presidente da Câmara, o Lincoln presidente da Câmara, agora nós estamos com o Maraca. Você vê todos jovens, né? Eu falo assim que eu já estou eu e o Bertinho somos um dos mais velhos lá dentro, dos cabelo branco já. Mas esse pessoal é tudo gente nova, jovens ainda, idealista, que tem muito ainda pela frente, e fizeram uma transformação que tirou a nossa Câmara de um cenário catastrófico, legal e moralmente falando, e nós, na última, se não me engano, foi no ano até do Igor Oliveira como presidente, que a Câmara Municipal recebeu nota 10 do Ministério Público do Estado,
em termos de transparência, em termos de colocar instrumentos e ferramentas a favor da transparência no Legislativo de Ribeirão Preto. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Nós baixamos, acho que fomos uma das poucas câmaras municipais do Brasil. Hoje, Ribeirão Preto teria o direito de ter 29 vereadores. 29. Hoje nós estamos com 22. Eram 27. Exato. A gente podia aumentar para 29 se quisesse, mas não. Nós juntamos todos os vereadores e baixamos para 22. A tua atuação é bastante representativa. Você faz parte de várias comissões lá que eu vejo nas sessões, né? Hoje nós estamos... Eu considero assim a comissão mais importante que a Câmara Municipal de Ribeirão Preto criou nos últimos anos, é a Comissão para Assuntos Metropolitanos. Essa bandeira da região metropolitana de Ribeirão Preto vem de longa data. Você participou disso durante muito tempo. Era um sonho que todos nós tínhamos de se pensar a nossa região de forma única, né? E que os anseios das 34 cidades aqui da região de Ribeirão Preto fossem representados através de uma instituição. Eu me lembro, Paulo, que ainda o meu pai, o Elson Gasparini, como deputado estadual, junto com o Rafael e com o Léo, eles fizeram um movimento muito forte na Assembleia Legislativa e, em tempo recorde, conseguiram aprovar, ainda na época do Geraldo Alckmin como governador, o projeto de lei que instituiu a região metropolitana de Ribeirão Preto. E eu lembro que, como vereador, eu fui na primeira reunião, acompanhando meu pai como deputado, de todos os representantes, né, os 34 prefeitos, junto com o governador, e lá na hora falaram que o gabinete da região metropolitana, o conselho, seria composto por 34 cadeiras, que eram os 34 prefeitos da região. E aí eu fiquei na hora indignado, e você me conhece, eu não aguentei, pedi a palavra e falei, olha, eu vim aqui super animado, mas confesso que eu estou angustiado, porque eu não aceito que o Poder Legislativo não vai ter representatividade nesse conselho, né? E por que isso? Porque eu acho que nós, vereadores, você já teve essa experiência, Paulo, nós somos a linha de frente. Nós somos aquela pessoa que está diariamente junto à população. Estamos no ponto de ônibus, estamos na porta do postinho de saúde, estamos dentro da sala da escola. É o único político que todo cidadão sabe onde mora, conhece os atos, quem tá tem o telefone, no clube. Hoje tem o celular, né? Exatamente. Então, eu falo, olha, feliz do prefeito que ouve e atende os vereadores da sua cidade. Porque se ele usa os vereadores da cidade, ele vai ser uma antena parabólica. Não tem dúvida. Que vai estar recebendo todos os anseios da população ali, da sua comunidade. E se ele atende esses pedidos, você pode ter certeza que ele vai ter uma administração tranquila, atingindo os anseios da população. E eu falei, eu acho muito injusto nós, do Legislativo, na hora que a gente for debater o futuro da região, traçar políticas públicas para a região de Ribeirão Preto, a gente não vai ser ouvido. E você se elegeu o presidente do Parlamento Regional Metropolitano? Aí nessa reunião, o representante do governador virou e falou assim, olha, o vereador Maurício Gasparini, eu tenho uma dica para te dar. Lá em Santos, eles criaram um Parlamento Regional da região metropolitana de Santos ali. Aí eu falei, na mesma hora eu peguei o telefone, liguei para a minha assessoria, né, lá no gabinete, falei, protocolo um projeto criando o Parlamento Regional Metropolitano de Ribeirão Preto. E aí fui atrás de defender esse projeto com unhas e dentes, conseguimos, passou na Câmara de Ribeirão, foi aprovado, o prefeito sancionou a lei, e nós criamos esse parlamento. Convidei na época os 34 presidentes das câmaras municipais, foram até a Câmara de Ribeirão, assinamos um estatuto e nós criamos, Paulo, a principal
e maior instituição política do interior do estado de São Paulo. A ponto de conseguirem participar 33 milhões de HC para contratação. E a partir daquele instante, nós começamos a ter um poder como se fosse um gabinete de um deputado. Entendi. Como se fosse uma instituição representativa. Porque a região metropolitana ela não pode ficar simplesmente no papel, né, Maurício? Essa Exatamente. é a verdade, ela tem que funcionar, né? E a partir daquele instante, graças a Deus, o poder executivo de todas as cidades, e principalmente, porque qual que era a nossa intuição? Era ser uma ponte entre as cidades da nossa região metropolitana e o governo do estado de São Paulo. E até da federação. Porque, Paulo, é impressionante, mas nós temos cidades aqui da nossa região, pequenas cidades, que infelizmente até hoje estão esquecidas pelo poder. E vamos apresentar a nossa companheira Valéria Barros, que está sempre a postos aí, para qualquer participação dos nossos telespectadores. Grande Valéria. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, vereador Maurício. Boa tarde aos telespectadores que nos acompanham aí pelo canal 45.1 da TV Educadora. Nós estamos aqui, né, aguardando aí qualquer participação que você que está me acompanhando em casa tenha interesse. Você pode fazer isso pelo nosso WhatsApp, que é o 99996-2050. Lembrando que é apenas mensagens de texto, viu, gente? Ligação não, mensagens de texto. E se por acaso você não puder ficar em casa acompanhando pela TV, você pode nos acompanhar também pela internet, através do nosso site, www.educadoraonline.com.br, na aba Ao Vivo. Ok, Valéria, muito obrigado. Bom, Maurício, nós falávamos antes do intervalo, né, em relação a esse parlamento regional aí que você é o presidente, e vocês conseguiram, aí, inclusive, influenciar também na conquista aí de 33 milhões para o HC de Ribeirão Preto. Essa foi... Bom, primeiro deixa eu saudar aqui minha querida Valéria, mais uma pessoa que eu fiquei muito feliz de reencontrar aqui, né? A Valéria nos recebia aqui há muito tempo como cantores também, né? Hoje, a hora que eu entrei, ela falou, hoje está vindo aqui de forma diferente, né? Devia ter trazido meu violão, né, Paulo? Devia ter trazido meu violão. Olha, Paulo, essa foi uma das últimas conquistas do Parlamento Regional Metropolitano. Nós fizemos uma reunião, logo que eu fui reeleito presidente do Parlamento, nós fizemos um encontro onde eu trouxe todas as autoridades da área da saúde, a nível regional. Nós fomos para dentro da Câmara Municipal, todas as cidades fizeram representadas pelos secretários de saúde, e eu levei o representante do governo do estado, da DRS, levei o secretário de saúde de Ribeirão Preto, da época, levei presidente da Fundação Santa Lídia de Ribeirão, e vários especialistas na área da saúde para a gente debater quais eram os desafios da nossa região metropolitana frente à pandemia do Covid, né? Quais eram, o que a gente estava necessitado. E dessa reunião, Paulo, foi feito um documento, né? Um pleito ao governador João Dória, do qual eu levei pessoalmente em mãos, lá em São Paulo, e uma das demandas que lá estavam era realmente a contratação de profissionais na área da saúde do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Nós estávamos com uma defasagem absurda em termos de profissionais de saúde. E na última visita que o vice-governador Rodrigo Garcia fez a Ribeirão Preto, ele me convidou para estar junto dele, do lado dele, e ele anunciou, ao lado de todos os nossos deputados também, a vinda de 33 milhões de reais, atendendo a esse pedido do Parlamento Regional Metropolitano para o HC. Veja a importância do que você viabilizou, tá Paulo, a contratação de mais de 500, o número é exato, 514 profissionais da área da saúde. Maurício, eu tenho debatido muito aqui com os nossos convidados e eu faço algumas colocações aqui e vou retornar a fazer. O pessoal precisa aprender a votar, a exercitar, a praticar, entendeu? O voto que todo mundo estava pretendendo.
na realidade, e não vingou. Tá certo? Porque é o seguinte, Ribeirão Preto, Franca, Batatais, a nossa região, a nossa macro-região, perdeu a representatividade extraordinária que tinha. Ribeirão Preto, num único mandato, chegou a ter, se não me engano, o teu pai fazia parte, eu não lembro se ele era estadual ou federal, mas numa única legislatura, acho que tinha 4 estaduais e 5 federais, ou invertido, ou vice-versa. É isso mesmo. Eram 8 ou 9 deputados de Ribeirão Preto, aí tinha o de São Carlos, o de Jaboticabal, 2 de Franca, 1 de Araraquara, e assim por... Hoje nós estamos afeitos aí a 4 deputados. Entendeu? E a força da representatividade política, que ela tem que ser considerada. Entendeu? Porque, na realidade, por exemplo, a região metropolitana, o que realmente ela vai beneficiar as cidades circunvizinhas de Ribeirão Preto? Porque, por exemplo, eu acabei de citar um benefício. Exato. Existe um ditado que eu aprendi com meu pai na política, que diz o seguinte: quem não fala não é ouvido. Exato. Agora, Paulo, imagina uma autoridade, um vereador, por exemplo, da minha querida cidade de Cássia dos Coqueiros, que tem 5.000 habitantes. Que força que um vereador de Cássia dos Coqueiros vai ter vez e voz junto ao Palácio dos Bandeirantes, lá em São Paulo. Então, quando eu chamei esses vereadores, falei, só tem um jeito da gente ser ouvido, se a gente se unir. Então, eu peguei esse ditado, quem não fala não é ouvido. E a união faz a força, e convenci os vereadores de que, talvez eu sozinho, indo lá falar com o governador, eu não vá conseguir trazer o que a minha cidade precisa. Mas se eu for numa comitiva, com 120, 200 vereadores de uma vez só, e exigir do governador, por exemplo, 33 milhões para o HC, que é um hospital que atende a nossa região inteira, todo mundo vai parar lá, a gente conseguiu os 33. Não tem dúvida. Nós conseguimos também, olha essa outra conquista, que foi a frota agro do estado de São Paulo. Eu tenho tudo documentado, Paulo, porque muitas vezes você sabe como é que funciona a política. Depois que conquista, aparece um monte de pai e mãe. Olha, nós conquistamos de uma vez só, o secretário da Agricultura do Estado era o Gustavo Junqueira, aqui da querida cidade de Orlândia, uma família tradicional da nossa região. Conheço. E que nós crescemos juntos, né? E eu fui pessoalmente, fui atendido pela assessoria dele, que também são pessoas aqui da nossa região, e deixei para eles um pedido com as 34 cidades do Parlamento Regional Metropolitano e quais que eram as demandas dessa cidade junto à Secretaria da Agricultura. Nós fomos atendidos de uma vez só, está aqui toda a relação, de uma vez só, com 18 tratores, num valor total de mais de 3 milhões de reais. Com 9 retroescavadeiras, um valor total de mais de 2.250.000. 5 caminhões basculantes, um deles veio aqui para a cidade de Batatais, um total de 1.358.000. E uma pá carregadeira no total de 334.000. Isso é um total de quase 7 milhões de reais. Exato. Que vieram em maquinários para a nossa região metropolitana. Então, muita gente que não acompanha o nosso trabalho do parlamento fala assim, a região metropolitana de Ribeirão Preto não saiu do papel. Não saiu, vírgula. Para o Parlamento Regional Metropolitano e os vereadores que participam, que usam o parlamento, e aqui a cidade de Batatais é muito bem representada pelos vereadores aqui da cidade, pelas suas lideranças, que sempre vão nos nossos encontros, participam, levam as demandas. A comitiva de Batatais, nesse dia que nós fomos pessoalmente levar o pedido dos 33 milhões do HC, foi junto comigo para São Paulo. Então, Batatais usa o parlamento e traz benefício para a cidade. Parabéns aos vereadores aqui de Batatais, que têm feito um trabalho maravilhoso para a população. Então,
Para nós, do Parlamento Regional Metropolitano, a região metropolitana saiu do papel, sim. E tanto que nós conseguimos, junto com a UVESP, você conhece muito bem o nosso grande líder municipalista, que, aliás, quero mandar um abração para ele, o doutor Sebastião Meziara, de Barretos, fez aniversário ontem, junto com a nossa querida Silvia Mello, que eles conseguiram que o governo do estado reconhecesse a força dos parlamentos regionais metropolitanos, e isso virou um projeto de lei, uma política pública, reconhecendo os parlamentos regionais metropolitanos como membros do governo do estado de São Paulo. Porque o importante, Maurício, é sair da inércia e realmente, cria-se tantos consórcios, consórcio do Vale do Rio Pardo, consórcio da Alta Mogiana, o VESP, o RIS, é um monte de siglas e coisas, que na realidade você não vê realmente resultados, porque eu acho que os próprios vereadores, os próprios prefeitos não entenderam ainda a força que eles têm. Por isso que eu falo que foi uma pena não ter aprovado o voto distrital, porque fica se votando em tantos paraquedistas aí. Por exemplo, só dar um exemplo, na linha do bolsonarismo aí, Janaína, ela nem sabe onde tem Batatais no mapa, teve 2.000 votos aqui. Quer dizer, brincadeira, teve milhões de votos aí por todo o estado e tudo mais, por causa de um levante que teve. Quer dizer, fica votando nessas criaturas que não tem o menor significado para nós e que não vai dar o menor retorno. Então, foi uma pena não ter aprovado o voto distrital. Maurício, você queria complementar, você queria falar a respeito, porque eu te perguntei se está funcionando ainda a comissão que você criou em 2013. De segurança pública. Essa foi uma das bandeiras. Isso, essa foi uma das minhas primeiras bandeiras quando eu entrei na carreira política. E vou contar o porquê. É engraçado isso. Na época, a então prefeita de Ribeirão Preto mandou para a Câmara Municipal um projeto de lei para os vereadores votar. Esse projeto de lei tratava da atividade delegada dos policiais militares. A Câmara Municipal tinha que autorizar a Prefeitura Municipal a fazer a atividade delegada. O que é a atividade delegada? É quando o policial militar está na sua hora de folga e ele é contratado de novo pelo Estado, com verba paga do Estado, e ele vai trabalhar na sua hora de folga, com farda, armamento, tudo, para ter mais dinheiro no final do mês. Em vez dele ter que fazer um bico na porta de um supermercado, um bico na porta de uma boate, ele faz o bico oficializado através da atividade delegada e o município paga por isso, né, uma porcentagem. E esse projeto foi lá para a Câmara. E eu notei, no dia, que alguns vereadores iam votar contra o projeto. Eu falei, mas não é possível que vocês vão fazer isso. E aí eu cheguei à conclusão de que a maioria dos vereadores estava votando sem saber o que era atividade delegada. Eu falei, mas gente do céu, um assunto tão importante como esse, e um vereador... Acontece em todas as câmaras, viu? Aí o vereador falou assim, esse não é um problema do município, segurança não é um problema do município. Pois é. O município não tem que gastar dinheiro com isso aí é dever do Estado. Aí eu falei, meu Deus, pararam no tempo aqui. Porque essa máxima não existe mais. Segurança é um dever de todos nós, né? E em Ribeirão Preto, naquela época, Paulo, foi feita uma pesquisa na campanha. E a segurança pública era assim, disparada. E é até hoje, né? Tinha ganho até da educação e da saúde. Exato. Então a gente estava vivendo num estado de insegurança tão grande que eu falei, não, isso tem que mudar. Aí eu falei, só tem um jeito da gente mudar, se a gente trouxer esse assunto aqui para dentro da Câmara e fazer com que os vereadores passem a discutir, vamos fomentar o debate. Funcionando até hoje. E olha, foi um sucesso. Nós aprovamos a Comissão Permanente de Segurança Pública. A gente faz reuniões bimestrais dentro da Câmara, com todas as forças vivas da segurança pública. Fomentamos todos os consegues que estavam praticamente inativos na nossa cidade. E aí, eu sempre tive essa visão regionalizada das demandas públicas. Eu convoquei todos os consegues da região de Ribeirão Preto para uma grande reunião lá em Ribeirão Preto. E no dia, com a ajuda do meu pai,
na época deputado estadual, consegui trazer o secretário de Segurança Pública para esse evento. E olha, foi um sucesso. Nós demos, inclusive quero mandar um grande abraço para uma pessoa aqui de Batatais, que representa muito bem esse espírito de coletividade no que diz respeito a Consegues, que é o Fernandinho aqui de Batatais. Fernandinho. Ele faz um trabalho no Consegues aqui de Batatais há muito tempo, e é um trabalho, vocês sabem, é um trabalho voluntário, né? Voluntário. Ninguém ganha nada para isso. Ele faz um trabalho junto aos bombeiros civis aqui também, que é maravilhoso. Tem projetos seus, inclusive algumas colocações lá na Câmara de Ribeirão Preto, que me chamaram a atenção. Essa vizinhança solidária. O que significa esse programa? Porque isso tudo serve inclusive, para outras câmaras aqui de Batatais e outras cidades menores e tudo mais. Paulo, esse projeto, inclusive, saiu dessas reuniões da Comissão Permanente de Segurança Pública com os Consegues da região de Ribeirão Preto. Esse projeto Vizinhança Solidária já existe, é um projeto da Polícia Militar. Junto a todos os Consegues, todas as comunidades. E eu quis instituir na nossa cidade um projeto que pegasse esse espírito desse projeto da Polícia Militar do Estado de São Paulo e transformasse o que já estava acontecendo em Ribeirão Preto numa realidade em outros bairros. Então, o projeto Vizinhança Solidária teve sucesso na minha cidade em duas áreas, na Zona Sul e na Zona Oeste. E faltava a gente atingir o restante da cidade. E eu falei, a gente precisa incentivar essas pessoas a fazerem isso. Então eu criei o projeto Vizinhança Solidária, onde as pessoas se organizassem, montassem algum instrumento, alguma ferramenta na sua comunidade em prol da segurança pública, ela teria benefício no IPTU, teria benefício no ISS, e em tarifas, taxas e impostos da nossa cidade. Funcionou e funcionou maravilhosamente, tanto que hoje nós somos case de sucesso no estado de São Paulo, a segurança pública de Ribeirão Preto. Inclusive, estou em análise um projeto agora dentro do meu gabinete que institui os condomínios virtuais. Já ouviu falar? Você tem um bairro e, logicamente, você não pode murar em volta do bairro criando um condomínio. Isso é proibido. Mas você pode criar um condomínio virtual, que foi o que as comissões de segurança pública idealizaram lá na nossa cidade. Você faz um cinturão de segurança com placas, câmeras de segurança, e isso vai para uma central onde todos os moradores, que a gente chama de tutores de segurança, ali da comunidade participam. É case de sucesso já na City Ribeirão, no bairro Lagoinha, na Zona Oeste. E eu quero expandir isso para a região metropolitana de Ribeirão Preto inteira, levando esse projeto para todas as câmaras, que a gente institua os condomínios virtuais de segurança pública. Outro projeto que fez um bem danado aqui para toda a nossa região, inclusive para Batatais, que depende muito da zona rural, foi o GPS Caipira. Peraí, esse aí eu quero falar com mais longamente. Tá. Esse aí foi o que mais me chamou a atenção. Vamos colocar agora, vamos tentar colocar a Flávia. Vamos ver. Vamos tentar colocar a Flávia conosco, ela acho que ela já está a posto já que nós estamos falando de segurança, vamos envolver ela. Vamos deixar o programa mais bonito também. Aliás, Maurício, eu gosto muito de falar da política hereditária, né? Você, filho de um extraordinário prefeito de Ribeirão Preto, que ficou para a história 4 vezes prefeito de Ribeirão Preto, e a Flávia, filha do nosso querido José Lancha Filho, que eu tive a honra de conhecer, entendeu? Que foi um grande prefeito da cidade de Franca. Flávia, agora dá para conversar? Tudo ok? Restabelecido? Eu espero que sim. Aí tá tudo ok, beleza. Ô Flávia, você foi o secretário, inclusive, de Desenvolvimento Econômico de Franca. Você pertence, inclusive, acho que à diretoria de junta da Fiesp também. Você disputou a prefeitura de Franca em 2 situações e, na última, você teve 56 mil votos, menino. Isso aí não te credencia a ser aí uma candidata a deputada federal aí para as eleições desse ano, não?
Bom, primeiro deixa eu cumprimentar de novo, porque aquela hora não saiu o som, né? Então, eu queria agradecer a você, Paulo, ao Maurício. O Maurício faz um trabalho maravilhoso em Ribeirão. Sou seguidora dele, né? Um E é beijo, uma Flávio. honra poder estar aqui hoje. Bom, realmente eu tive muito perto, fui para o segundo turno em primeiro lugar. E quando passou as eleições, o presidente do partido, que é o Kassab, ele me chamou e ele falou: Olha, Flávia, eu queria que você fosse a coordenadora regional do PSD e que você fosse candidata federal. Eu fiquei muito lisonjeada, é claro. Ele fala assim: ó, tem gente que perde uma eleição e sai derrotada. Tem gente que perde e sai fortalecida. Você saiu muito fortalecida, não pode jogar fora. E aí eu venho pensando, viu, Paulo, muito seriamente, porque faz mais de 11 anos que a RA de Franca não tem um deputado federal. Olha A só. gente abre mão de uma porção de projetos e verbas. Não tem dúvida. Inclusive, eu falava no intervalo anterior da perda que nós tivemos aqui regional, da representatividade parlamentar, na verdade, no Legislativo do Brasil, na Câmara, Senado, assim por diante. Nós tivemos grandes deputados aí da cidade de Franca, o Ayrton, o Maurício, o Milton Baldock, tantos outros aí, Cid, todos eles que foram grandes políticos, né, da cidade de Franca, que sempre representaram com muita propriedade a nossa região e que faz falta realmente. Essa representatividade faz falta para todos nós, né? Teve o Gilson também. Se eu começar a falar, eu vou acabar esquecendo grandes amigos aí e assim por diante. Então, Flávio, eu acho que seria uma grande oportunidade realmente que você não pode deixar passar batido, a não ser que você queira persistir aí a ir buscar essa prefeitura de Franca aí, não é verdade? Olha, nesse momento eu estou muito inclinada a acertar esse desafio de ser pré-candidata a deputada federal. Olha, eu estive em Brasília agora no final do ano e você chega lá na Câmara Federal, a primeira coisa que eles perguntam: quem é o deputado que representa a sua região? E nós não temos, desde o doutor Ubiali, foi o último deputado eleito por Franca que ocupou. E para quem não sabe, hoje um deputado federal ele tem em torno de 17 milhões de reais por ano de emendas para estar enviando para a sua base. Quer dizer, então são 11 anos que nós estamos abrindo mão desse montante. Se você multiplicar isso para o 11, você pode ver o que nossa região está perdendo, né? Foi uma pena o próprio Congresso ter boicotado o voto distrital, né? Que para mim, eu particularmente, como cidadão aqui da nossa região, era o meu grande sonho. Ver realmente o voto distrital implacável, Maurício. Porque aí nós retornaríamos com essa representatividade significativa realmente aqui para toda a nossa região. Ô Flávio, você que é uma pretendente, então, provavelmente, se caso eleita, vai fazer parte da bancada ruralista, né, Maurício? Com certeza. Porque é empresário do agronegócio. E a ala ruralista vai estar muito bem representada, até porque é uma pessoa que vive na pele os problemas do agro do nosso país. Ela sabe o que o agro precisa, ela sabe quais são as necessidades desse setor, porque sofre na pele. Inclusive, na última reunião do Parlamento Regional Metropolitano, o tema era segurança no campo, Paulo. E a Flávia fez uma participação emocionante, quando, de forma bastante emocionada, se dirigindo às autoridades ali da Polícia Militar, ela narrou o sofrimento que ela teve como produtora rural no nosso país em termos de segurança pública. Ela pode dar o depoimento. E ali ficou bem mostrado o cenário do que é uma pessoa não só viver do discurso, mas viver daquilo que ela passa no seu dia a dia, transformar isso numa experiência e ver que isso é uma demanda da coletividade, de um setor todo do nosso país, e que eu tenho certeza que, se Deus quiser iluminar o caminho da Flávia,
e iluminar a população de Franca, de toda a região. Se a gente puder ter uma mulher como essa, uma mulher empoderada, que se transformou para poder transformar vidas, nós vamos estar muito bem representados a nível federal pela Flávia lá. Eu concordo com você, Maurício, porque é o seguinte, eu acho muito salutar a representatividade feminina, inclusive no parlamento, que já mudou bastante de alguns anos para cá, mas ainda continua carente. Ela continua, no meu ponto de vista, quase que insignificante a representatividade feminina no parlamento municipal, estadual e federal. Por isso, eu quero fazer uma pergunta para ambos. Você que é um pretendente, que todos nós sabemos, a um cargo na Assembleia Legislativa. Porque é óbvio, você vem com uma herança Gasparini, do seu pai, 4 vezes prefeito de Ribeirão Preto, deputado estadual, deputado federal, foi presidente da Associação Nacional dos Prefeitos, tá certo? Quer dizer, uma carreira, um histórico. Daqui a pouquinho nós vamos falar das emendas, de tudo que ele já fez também para a nossa cidade. Mas, e a Flávia, vindo com essa mesma hereditariedade, né, do nosso querido José Lancha Filho, ex-prefeito de Franca, eu gostaria da visão de você. Você sobre o parlamento paulista, o que você vê? Porque é tanta crítica, tanta coisa em cima do Legislativo, e você, Flávia, em relação à Câmara Federal. Vamos começar por você, Maurício, depois a Flávia fala. Eu vou fazer questão de responder essa pergunta não como político, não como uma pessoa que está num mandato como vereador e que tem a pretensão de ter uma carreira igual a do meu pai na política. Uma carreira longa, duradoura, né? E com muito respeito à coisa pública. Mas eu vou responder essa política como cidadão. Como cidadão. Eu acho que a nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no momento que vive hoje, ela atingiu o ápice da não representatividade do interior do Estado de São Paulo. Infelizmente, eu vou falar sobre o meu partido, por exemplo, para não dizer que eu estou falando dos outros, vou trazer para a seara do meu partido, o PSDB. Se você fizer pegar um compasso, fizer um giro assim, de 200 quilômetros de Ribeirão Preto, Paulo, meu partido não fez um deputado. Em 200 quilômetros de Ribeirão Preto, nós não temos uma representatividade. E olha que representatividade que já teve na Assembleia PSDB. Então, líderes primeiro, de governo. Eu quero deixar aqui bem claro que isso, o grande culpado, o grande protagonista desse desastre político que aconteceu na nossa região é a própria classe política. Exato. É a própria classe política. Né? Porque os governadores, você pega lá do Montoro até o Covas aqui, até o Alckmin, quantos deputados da nossa região não foram líderes de governo, inclusive? A liderança de um governo, a força que dá para um deputado, pô. E em segundo lugar, há de se cobrar sim, mas primeiro a gente precisa ver aonde nós falhamos em termos de comunicação com a população aqui da região de Ribeirão Preto. Talvez nós, políticos aqui da região, a nossa classe política, hoje talvez não está sabendo mais fazer política. A gente ficou parado no tempo, né? Então a gente perde voto, por exemplo, para um jovem lá de São Paulo que nunca veio aqui na nossa cidade, mas que está na internet conversando com as pessoas diariamente de uma nova forma que as pessoas hoje querem interpretar a conjuntura social, política e econômica do nosso país. Então a gente aqui do interior do estado de São Paulo que se propõe a fazer política, nós temos sim que fazer uma autoavaliação e realmente enxergar que nós pecamos durante um certo período em não saber se comunicar com a nossa base, com a nossa população. Eu acredito que nesse período, Paulo, eu fui atrás, fiz bastante cursos, para você ter noção, estou com 50 anos de idade, acabei de ser vovô, né? Agora eu sou avô da Beatriz, uma netinha, com 7 meses, tenho 2 filhos já casados, instituíram família, e decidi fazer uma pós-graduação, entrei agora, no ano passado, termino esse ano, num curso da FAAP que se chama Gerentes de Cidade. E por que eu resolvi fazer isso? Eu falei, porque senão eu vou ficar parado no tempo. Ele é muito conceituado, inclusive, esse curso. Esse curso traz para nós uma visão nova do que é
a política pública que tem que ser feita no nosso país. Além disso, você me conhece há muito tempo, vivi 27 anos na classe artística, em cima de um palco, fui apresentador de televisão, radialista. Mas sabe que curso que eu estou fazendo hoje, Paulo? Curso de oratória. Bom, curso de oratória. Nunca é demais. Mas por que, Maurício? Primeiro isso, porque nunca é demais. Mas em segundo, para conviver com os jovens, Paulo. Exato. E é uma nova linguagem diferenciada. E eu virei e falei assim, eu vou fazer esse curso de oratória, não é para aprender a falar, não. É para aprender a ouvir. Exato. É para aprender a ouvir. Ô Maurício, nós vamos... E eu acho que é isso que falta para a classe política aqui do nosso interior do estado de São Paulo. É isso aí mesmo. É colocar a mão no peito e falar assim, não, foi minha culpa, minha própria culpa do que aconteceu com a representatividade aqui. E buscar efetivamente olhar nos olhos da pessoa na rua. Hoje você não vê político na rua, Paulo. Você não vê político indo na a internet feira. Facilitou a vida deles. Isso, né? Mas isso, o resultado é esse que a gente vê. Exato. Hoje nós temos 2, 3 deputados. O contato pessoal, né? Que infelizmente... Quebrou toda a empatia, Você né? vê que a Flávia falou. Hoje, por exemplo, nós temos um deputado federal aqui numa região de 300 quilômetros, que é o Baleia. Deputado federal na nossa região. Ele tem uma verba de 17 milhões. Que jeito que ele vai atender a região inteira com esse dinheiro? Não atende. E o Ricardo também. 17 milhões tinha que ir só para Ribeirão Preto. Nós somos uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes girando ali. Exato. Tem gente no posto de saúde morrendo, gente. Mas, vamos deixar... Tem gente que está sem comida em casa e acha que 17 milhões é muito. Faz falta para Ribeirão Preto. A gente tinha que ter no mínimo 5 federais aqui para chegar no mínimo 100 milhões de reais aqui na nossa região. Ô Maurício, agora sim nós queremos ouvir a opinião da nossa amiga, a Flávia Lancha, a respeito do Parlamento Federal. Paulo, me permita, só antes de passar para a Flávia, que eu quero que ela comente isso que eu vou falar também. Eu ia encerrar aquilo que eu estava falando com uma pergunta para toda a população aqui de Batatais, região que está nos vendo agora. Focaliza junto comigo, tenta resgatar na memória, Flávia, Paulo, qual foi a última vez que a sua cidade recebeu a visita de um deputado? Qual foi a última vez? Puxa na sua memória. Vamos lá, Flávia. Só isso que eu queria perguntar para todo mundo. Bom, vamos lá. Vou começar então respondendo para você, Maurício. Agora, há 2 meses atrás, começaram a vir todos, tá? Ah, tá. Porque agora começa, né, Flávia? Então, já vieram alguns, viu, Maurício? Mas eu quero dividir a minha resposta em 2 questões, tá? A primeira questão é sobre espaços vazios. Na política não existem espaços vazios. A minha geração, como o Maurício levou para ele, eu também levo para mim, nós nos voltamos muito para os nossos próprios negócios. E isso abriu espaço para que os oportunistas, infelizmente, ocupassem esse espaço. Então, isso eu vejo que a gente está no momento em que nós temos muito oportunistas no Congresso Nacional. Outra questão é muito importante. As pessoas, elas ficam o tempo inteiro hoje brigando na internet pela questão ideológica. É o presidente de esquerda, é o presidente de direita e etc. E ninguém olha para a história dos candidatos. Aí na hora de escolher o candidato, ou ela pega o número no chão, ou ela fala, eu achei bonitinho esse daqui, ou você gosta? Então eu também vou votar. Gente, precisa olhar a história de vida das pessoas. O que essa pessoa fez durante a sua vida? Você acha que ela pode realmente contribuir, trazer melhorias para a sua vida, ou ela está pensando nela mesmo? Então, eu vejo como de extrema importância que as pessoas se envolvam para escolher seus deputados federais e estaduais. Nós estávamos vendo aí que o Congresso ele é mais forte do que o presidente. É ele que aprova ou desaprova, é ele que boicota ou não o presidente. Então, se a gente não escolher bem,
nós vamos deixar que as pessoas escolham por nós. Então, essa é a minha visão. E quanto à questão de mulher, gente, hoje nós temos apenas 15% de mulheres. Eu sou aquela que acredita que homens e mulheres podem construir juntos. Eu não sou essas feministas radicais que falam, não, a mulher é melhor que o homem. Não, mas a mulher, ela tem características, tipo empatia, ela é mãe, ela traz esse olhar que nós precisamos equilibrar essa questão. Nosso país vai ser melhor quando a gente tiver realmente 50% mulheres e 50% homens na política. Tá cortando. Beleza. Ô, Flávia, eu queria combinar com você o seguinte, a gente tá com o tempo muito apertado, eu gostaria de combinar para que você viesse ao vivo aqui qualquer dia presencialmente, bater um papo com a gente aqui no programa Cenário Político, tá? Até porque se você está se propondo realmente a aceitar esse convite aí do seu partido, esse desafio, e se candidatar realmente a federal, nós temos muitos assuntos para conversar aí pela frente. Eu queria agradecer imensamente a sua participação, embora um tanto quanto rápida dentro do nosso programa, mas eu gostaria de abrir já o convite para você, que numa oportunidade bem próxima aí, você viesse aqui, desse um pulinho até Batatais, vem fazer uma visita aqui num sábado e participar do programa ao vivo aqui comigo, pode ser? Ô Paulo, com o maior prazer. Aliás, eu gosto muito de Batatais, a família do meu marido é de Batatais, a família Nascimento. Tem umas pessoas muito queridas, o Beto Tofete, o Donizete, que é o partido do PSD. Está aqui, viu? Ele está aqui junto com a gente. Está aqui te assistindo, viu? Acabou de chegar aqui, mandando um abração. E quero agradecer ao Maurício também, parabenizar pelo belo trabalho. E eu tenho certeza que a nossa região vai ser muito bem representada na Assembleia Legislativa com o Maurício. E já está aceito o convite, Paulo. Obrigada aí, foi uma honra participar um pouquinho aí com vocês. Muito obrigado, beijo a todos, um bom final de semana. Um beijo, Flávia. Para toda a família. Muito obrigado pela sua atenção, viu? Quando vier, traz café, hein? Por favor, vamos experimentar esse café tipo exportação aí. Nós vamos a um rápido intervalinho e não tem como conversar com o Maurício sem falar de Welson Gasparini, esse batataense, 4 vezes prefeito de Ribeirão Preto, deputado estadual, federal, presidente da Associação Brasileira de Produtores, de Prefeitos e Municípios. Na verdade, uma carreira impecável, irretocável. Essa que é a grande realidade. Obrigado. E eu posso lhe dizer de cátedra, porque eu acompanhei de perto, uma das reservas morais da política brasileira. Obrigado, Paulo. Você é bem aconselhado pelo seu pai ou não? Até hoje. Constantemente? Antes de vir para cá. Não pode deixar de ser, né? Antes de vir para cá, fui pedir benção para ele, para vir viajar aqui. Falei, pai, estou indo para a tua cidade. Ele falou, você está indo para Batatais? Falei, vamos, quer vir comigo, né? Ele falou, não, hoje não dá, mas manda um abraço para todos lá. E começou a falar, se você encontrar. Eu falei, pai, eu não vou encontrar porque eu vou direto para a TV. Mas ele pediu para que eu deixasse um forte abraço aqui para uma pessoa que você sabe que ele tem um carinho muito especial, que se chama Jorge Zanetti. Ah, bom, esse aí é o... O Jorge Zanetti é um fiel amigo. Esse aí é o arauto de vocês aqui, né? E para toda a família do Beto Tofete também, que sempre foram, assim, companheiros do meu pai durante toda a sua jornada. Tem tanta gente aqui, para Marilda Covas, aqui de Batatais, sua irmã, que sempre acompanhou meu pai também, ao Zé Luiz Romagnoli, ex-prefeito aqui da cidade, mas toda a sua família, que são grandes amigos também da família Gasparini. A gente tem um legado muito grande aqui na cidade de Batatais, que foi construído pela vida, né, desde o meu avô Vitório, que está enterrado aqui na cidade, né, ao padre Eloy, que está aqui. Toda vez que ele encontra o meu pai, é um encontro emocionante. E várias outras famílias. Se eu fosse ficar falando aqui todas, eu tinha que ter trazido uma lista. E é verdade. O carinho com que a população recebe o meu pai quando ele vem aqui, Paulo, não, e outra coisa, emocionante. É diferenciado. Acontece o seguinte, teu pai é um Aliás, político. a gente teve que amarrar o pé do pai, porque a vontade dele era voltar para Batatais e encerrar a vida dele aqui, como muitos fizeram. Acontece? Né?
Mas a gente falou, não, pai, agora tem que ficar aqui com a gente. O teu pai é um político... Se dependesse dele, ele voltava para cá, viu? Ele é um político diferenciado. Começa pela educação, pela formação religiosa dele, pela educação, a família que ele sempre passou, os exemplos que ele sempre deu e tudo mais. E ele é muito atencioso, é um político diferenciado. Ele é diferente do político, daquele político interesseiro e tudo mais. Não, ele para, ele ouve, ele é amigo, ele presta atenção, ele disponibiliza o tempo dele. Tanto é que, se ele vem aqui para fazer 10 visitas, ele não vai fazer, ele vai fazer 2 no máximo. Posso te falar uma coisa? Porque é bom de conversa. E o mais importante é que ele foi uma pessoa, né, que não nega as suas raízes. Porque existe, e isso eu vivo até hoje, tem muito político, artista, que sai de uma cidade pequena, né, por exemplo, e vai para Ribeirão Preto, e quando chega no auge da carreira e está num programa de televisão, como o teu aqui hoje, ou em alguma rádio, você é de onde? Ele não fala que é de Batatais, ele fala, eu sou de Ribeirão Preto. Da região. Né? E passa a ter todo o seu patrimônio histórico falando sobre Ribeirão Preto. O pai nunca negou suas raízes e nunca abandonou as causas sociais e políticas aqui de Batatais. A maior prova, eu fiz questão de pegar isso para vir aqui no seu programa, porque a gente sabe que tem gente que logicamente fala, Gasparini é aqui de Batatais e nunca fez nada por Batatais. Não, pelo contrário, eu acho que ele tem muitas emendas que eu gosto. Você tem por acaso? Eu fiz o levantamento, Paulo, eu fiquei impressionado. Eu te falo uma coisa, eu não sei se tem algum deputado aqui que fez mais que isso, parabéns. Mas eu acho que o pai cumpriu o seu papel como filho dessa cidade. Eu achei interessante, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o GPS Caipira, que é um assunto importante também que você está atuando nesse sentido. A tratativa que você dá, o pai. Sim. Isso é muito aqui do interior, é muito nosso aqui da Batatais, né? Da Brodowski, da Santo Antônio da Alegria, não é verdade? Eu vou deixar contigo. Fica à vontade. Que eu acho que é um documento que o Paulo Covas, como representante da imprensa aqui de Batatais, nesse momento, tem que ter em mãos, né? Para você ter... Vou falar só do último mandato, pai, foi 3 vezes deputado estadual. Mas só nos últimos 2 anos como deputado, aqui da nossa região, o pai trouxe mais de R$500 milhão para a cidade de Batatais. Foi para a infraestrutura de recapeamento, e eu lembro que eu acompanhei ele no dia aqui, estava o prefeito e o vice-prefeito e 2 vereadores, se não me engano, o Júlio do sindicato, e o outro vereador, meu Deus, agora eu vou ficar devendo, mas o Júlio eu lembro que estava lá, estava o Zé Luiz Romagnoli e estava o vice-prefeito. Olha, R$190 mil, o empenho total foi pago, caiu na conta de Batatais, dia 10 de maio de 2019, para a infraestrutura recape asfáltico na Avenida Júlio César da Costa. No dia 13 de agosto de 2020, R$200 mil, o governo do estado autorizou esse convênio para recapeamento para a cidade de Batatais. Caiu na conta no dia 13 de 8 de 2020. E a última emenda paga, a penúltima, foi no dia 13 de dezembro de 2019, R$150 mil, que foi para custeio de prestação de serviço na área da saúde, um convênio assinado com o Estado de São Paulo. Além disso, essa relação imensa aqui, que está nas minhas mãos, onde várias entidades filantrópicas de Batatais foram beneficiadas com emendas parlamentares. Seria interessante fazer até uma publicação nos jornais. Vou citar algumas aqui, vou citar algumas aqui. R$30 mil para a Associação dos Amigos dos Idosos, Amor e União. Comarev, R$30 mil. Associação Beneficente José Martins de Barros, R$30 mil. Lar São Vicente de Paula, Vila Vicentina, Batatais, R$30 mil. Associação Comunidade Missionária Divina Misericórdia, Batatais, R$30 mil. Grupo de Apoio ao Adolescente Batatais, Cantinho do Futuro, R$30 mil. Associação Batataense dos Deficientes Físicos, Abadef, R$30 mil. E
R$40 mil para a PAI aqui de Batatais. Essa foi uma das emendas pagas durante a vida como deputado. Maurício, seria interessante isso aí, vocês então, providenciarem impressionante. Uma publicação até o Jornal da Cidade, independentemente disso, o trabalho feito. Ele não, Essa é a falta, Paulo. Eu quero dizer aqui, não é que a culpa não é da população. A culpa é da classe política da nossa região, que não está sabendo conversar, dialogar, olhar nos olhos, passar a informação para a população de Ribeirão Preto e região. E quando chega na época da eleição, essa população elege políticos que não têm esse compromisso com as entidades filantrópicas, com associações de classe e com a própria população. Então, você deu um exemplo da deputada Janaína Pascoal, que foi a deputada mais votada da história do interior do estado de São Paulo. Você tem noção, lá em Ribeirão Preto, essa deputada teve mais voto do que eu, o Léo Oliveira e o Rafael juntos. E ela veio algum dia em Ribeirão Preto? Ela não veio, está no final do mandato, não pisou em Ribeirão Preto até agora. Nem sabe onde fica. Não pisou. E eu tenho notícias, Paulo, de pessoas que foram procurar, vereadores que foram procurar. E não foram atendidos. E não foram atendidos. É isso aí. Maurício, nós chegamos assim, nós demos uma pincelada no começo do programa sobre o GPS Caipira. Eu gostaria que você traduzisse, porque isso é exemplos, inclusive, até para as outras câmaras aqui, que nos acompanha via internet e tudo mais. O município da nossa região que ainda não implantou esse projeto tem que implantar urgentemente, porque, Paulo, eu acredito muito que a inovação e a tecnologia são instrumentos, ferramentas do aperfeiçoamento da democracia no nosso país. E esse GPS Caipira é justamente isso, é emblemático. É o uso da tecnologia em favor da segurança pública no campo, na zona rural. Mais ou menos 4 anos atrás, eu já era presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública de Ribeirão Preto e presidente do Parlamento. E os vereadores da região começaram a me cobrar uma reunião junto ao alto comando da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública, porque a violência na zona rural da nossa região estava, assim, muito grande. E nós fomos até o secretário de Segurança Pública, fomos no alto comando da Polícia Militar e ficamos sabendo que existia um estudo sobre o georreferenciamento da zona rural de Ribeirão Preto. Voltei imediatamente e peguei esse assunto, assim, como diz, com unhas e dentes, e hoje já é uma realidade. Junto com os sindicatos rurais da nossa região, aliás, eu quero mandar um abraço para todos os sindicatos rurais aqui da nossa região, que se não fossem eles, se não fossem os sindicatos rurais, muitos municípios aqui da região de Ribeirão Preto já tinham entrado em estado de colapso, tanto no sentido social, econômico, financeiro, de saúde. Os sindicatos rurais fizeram um trabalho durante essa pandemia que salvaram muitos municípios aqui da nossa região. Um abraço a todos os presidentes de sindicatos rurais, está aqui o Tofete, ao meu querido Paulo Junqueira, lá de Ribeirão Preto. Olha, que trabalho maravilhoso que vocês fazem. E eles abraçaram esse projeto. Esse GPS Caipira, você faz o georreferenciamento da zona rural e você coloca o GPS com esse georreferenciamento, falando, ó, a Fazenda São João da Boa Vista está aqui no GPS, a Fazenda tal está aqui. E você tem todos os serviços, todos, de ambulância, viatura policial, Guarda Civil Municipal, até os Correios, tudo vai poder chegar com mais rapidez, com mais celeridade e segurança na zona rural da sua cidade. Isso fez com que nós diminuíssemos o índice de violência na zona rural de Ribeirão Preto e região a números que levaram esse caso até o governo do estado de São Paulo. Virou um case de sucesso e hoje já é meta do governo do estado de São Paulo implantar esse GPS Caipira, já está implantando no estado de São Paulo inteiro. Ô Maurício, você não acha que a formação dessa região metropolitana, ela dá um gancho enorme com o advento da internet, com todos os mecanismos que existem hoje,
para o poder público atuar, você não acha não seria uma grande oportunidade realmente fazer uma integração verdadeira, não do papel de reuniãozinha regional, de bate-papo, de discussão, mas de efetivação realmente, Mais uma vez, Paulo, você toca num assunto muito importante e que mais uma vez eu quero aqui chamar a responsabilidade para a classe política. Eu fiz uma reunião agora em novembro, em Ribeirão Preto, onde nós tratamos sobre a segurança pública da região de Ribeirão Preto. Paulo, nenhum deputado compareceu, todos foram convidados, nenhum deputado compareceu. Ali nós estávamos com as cabeças pensantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, Polícia Federal, da Justiça, do Ministério Público, Justiça Federal, Justiça do Estado de São Paulo, das guardas civis de todos os municípios, civis metropolitanas, nós estávamos com as defesas civis, nós estávamos com todas as forças vivas para que a gente pudesse, de uma vez por todas, pensar juntos a segurança pública da região de Ribeirão Preto. E eu fiz um discurso no final do encontro, que até está gravado, e eu cobrei. Será que nós estamos sendo enganados pela nossa classe política? Porque num momento tão importante como aquele, onde os presidentes dos conselhos estavam presentes, todos voluntários, ninguém recebe R$1 para representar a sua comunidade ali, onde todos os representantes dos órgãos públicos, da segurança pública, se propuseram a ir lá e debater e ouvir a classe política não compareceu. Aí não sabe o porquê da queda de representatividade, da não reeleição. Então, mais uma vez, eu falo aqui com a população de Batatais, pense, repense, se pergunte, qual foi a última vez que você viu seu deputado, seu senador? Ô Paulo, nós somos Ribeirão Preto e região, nós somos a mola propulsora desse país. Por aqui passava um presidente, não via uma vez por ano na Grishow, não. Exato. Vinha 4, 5 vezes, vinha ouvir aqui as grandes lideranças do agro, da indústria. É isso aí. E hoje eles vêm aqui uma vez tirar uma foto na Grishow e acham que visitaram a nossa região. É a realidade. Então é preciso que a gente tenha uma classe política que se faça realmente a representação, mas de levar os anseios da população, a cobrança. Não é possível. Ribeirão Preto, até o Nogueira assumir como prefeito, tinha uma UPA. Uma UPA, uma cidade de quase 1 milhão de habitantes. Agora o prefeito Nogueira cumpriu sua promessa, já entregou 3 UPAs. Está agora construindo o maior AME que vai existir no interior do estado de São Paulo, o AME Mulher e o AME Idoso. Vai construir agora, o Arte Nogueira, você conhece ele, com aquela visão de visionário na política, vai construir o maior centro de tratamento da saúde mental das pessoas, lá em Ribeirão Preto agora. É disso que a gente precisa. Representantes que vejam a dor da população e tragam resultados. A população quer isso. Político que veja a dor e tragam resultados. Eu acho que foi por isso que o Elson Gasparini conseguiu essa carreira dos 18 anos como vereador até os 83 anos de idade como deputado estadual. Porque sempre enxergou a dor da população e entregou a demanda que precisava, Paulo. Como você tem conciliado a tua carreira política com a carreira artística, junto com o teu irmão Maurício Marcelo, essa Paulo, dupla aí? Olha, com muita alegria, né? Infelizmente, nós estamos passando um período muito difícil para todo o setor de eventos. Quero aqui me solidarizar com toda a classe dos artistas aqui de Batatais. Eu sei que não está sendo fácil, são praticamente porque o nosso setor foi o primeiro a parar e com certeza o último a voltar a trabalhar. E agora que nós estamos respirando, né, que a gente começou as nossas atividades no final do ano passado, está de novo essa pandemia voltando e todos se recolhendo novamente. Eu acho que é necessário se recolher um pouquinho para que a gente possa dar
um passo Porque maior. a live tem um efeito muito pequeno, resolve ali para matar a saudade. A live salvou, eu vou dizer assim, a nossa angústia, né? A nossa, porque o artista, ele vive a primeira coisa que alimenta o artista é o ego, né? Então, só de você saber que você está fazendo uma live, que as pessoas estão te vendo, que o seu público está tendo a oportunidade de te ver, isso já te satisfaz um pouco. Mas é lógico que aquela energia, aquela troca do palco com a sua plateia, isso não tem como você tirar. Eu acredito eu sou um político cauteloso, mas otimista. Eu não perdi as esperanças, eu tenho certeza que em breve o setor de eventos está voltando mais forte do que nunca. Uma coisa, a pandemia e nada vai tirar do artista brasileiro, é o seu talento e a sua forma de se reinventar. Nós, artistas brasileiros, nós somos resilientes e é o artista mais criativo do mundo. Então, tanto que as lives saíram aqui do Brasil e rodaram pelo mundo inteiro, trazendo uma nova esperança para todos os artistas. Saiu daqui, do Brasil, a primeira live, né? Então, eu acho que nós temos condição de se reinventar. Um abraço a todos os artistas aqui, Batatais sempre muito bem representada, né? E pode ter certeza, eu não vejo a hora de, junto com meu irmão, a dupla Maurício e Marcelo, do Clube da Viola, assim que a gente se organizar novamente em turnê, Batatais vai ser uma das cidades que nós, com certeza, iremos visitar com o nosso trabalho novamente. Maurício, um grande abraço ao Dr. Nelson, Zirinho, Júnior. Estão fazendo Marcelo. 55 anos de casado, meu pai, beleza. Minha mãe Aurizinha, meu pai o Elson, a família toda está reunida lá agora pro almoço, está lá em casa, minha mulher está aqui, que hora que você vai chegar? Estou indo, calma. Já estão na audiência, um beijo, amo vocês, pai, mãe. Que orgulho que todos nós, filhos, temos de vocês. 55 anos de uma história muito bonita. Já estão vindo agora os bisnetos, né? E hoje eu estou aqui, longe de vocês, mas por um bom motivo. Poder representar todo esse legado que vocês deixaram para nós. Se depender de mim, eu nunca vou deixar a história de vocês, porque a mãe, junto com o meu pai, foi 4 vezes primeira-dama da cidade de Ribeirão Preto. E tem uma história muito linda como primeira-dama, presidente do Fundo Social de Solidariedade. Tem história gravada na nossa cidade e na nossa região. Então eu amo vocês e se eu estou aqui para que essa história nunca morra e que os gasparinistas, né, se sintam representados. Um beijo, daqui a pouquinho eu estou aí com vocês. E Paulo, muito obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho. Leve um abraço a toda a sua família. Você é uma pessoa que nunca misturou a política com a amizade que você sempre teve com o Elson Gasparini, que agora passa para os filhos, né? Para os meus irmãos também. Muito obrigado por ser um verdadeiro amigo para nós. Não, eu que agradeço você ter atendido o nosso convite, ter vindo de Ribeirão Preto até aqui. Desculpa, eu me emocionei agora. Eu acho que a sua emoção que sirva de exemplo, realmente para todas as famílias, né, que estão nos acompanhando aí, que tem famílias tão desagregadas, tão distantes, né? Filhos tão ainda distante dos pais e assim por diante. Que a sua emoção sirva, acima de tudo, de exemplo para todos aqueles que estão nos assistindo. Paulo, e mais uma vez, eu quero deixar um forte abraço para todo o grupo aqui da TV Educadora. Eu acho que a minha vida, do Marcelo, do meu pai, sempre foi muito bem retratada pelo grupo aqui da Educadora, sempre com muito respeito, com muito carinho. Hoje poder abraçar toda a equipe aqui novamente, para mim foi motivo de muita alegria. Eu espero em breve estar voltando aqui com meu pai, né? Ele está se recuperando de uma cirurgia na coluna, mas em breve vai estar aqui junto comigo, se Deus quiser. Olha, eu quero terminar essa minha participação hoje aqui em Batatais, aqui na TV Educadora, com uma palavra que resume tudo que eu vou estar levando agora na estrada comigo para Ribeirão Preto. Gratidão. Gratidão a todos vocês, pelo carinho que vocês sempre tiveram para com meu pai, o Elson Gasparini, e eu espero nunca, nunca, através da minha atuação como pessoa pública, como artista, como político,
nunca desmerecer esse carinho de todos vocês aqui. Um abraço, Valeu, Paulo. Maurício. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço.